Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Fernando Haddad mentiu na entrevista para o ICL. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, antes de começar propriamente o vídeo, um aviso. Eu tô enrolado, tô terminando, viu? Tô gravando esse vídeo no próprio domingo, enfim, a vida tá toda atrasada. Um artigo de conclusão de disciplina do doutorado. E aí, por causa deste artigo, este final de semana não foi pro e-mail de vocês o boletim de notícias do canal. Excepcionalmente, o boletim de notícias vai para o e-mail de vocês nessa terça-feira, excepcionalmente. Então se inscreve no boletim de notícias, é de graça, chega no e-mail de todo mundo, tá lá no nosso site jonesmanuel.com.br, tem lá o link para se inscrever no boletim de notícias, bota aí na tela, Maxwell, terça-feira chega no e-mail de vocês, tá bom? Camaradas, note, na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma entrevista para o ICL Notícias, né? Essa entrevista é muito importante porque ela explicita um negócio que eu falo aqui desde 2023. Tem gente que diz que o governo Lula é um governo de esquerda, mas que não pode agir como esquerda por causa da composição do Congresso, por causa da pressão do mercado, da Faria Lima, do Centrão, dos militares, do agronegócio e por aí vai. E eu vivo dizendo, desde 2023, que isso não sustenta, dentre outras coisas, porque toda a agenda política do Ministério da Fazenda é uma agenda política neoliberal. Toda a agenda política do Ministério da Fazenda é uma agenda política neoliberal. Óbvio e evidente que não é neoliberal tal como o Bolsonaro. Óbvio e evidente que não é neoliberal tal como o Milei. Então não tem um nível de violência, de tosquice, de excrescência que um Bolsonaro que o Milei. Só que aí, veja, gente, neoliberalismo é uma caracterização objetiva. Se você for tomar essa lógica de que, como existe um projeto mais neoliberal, então o atual não é neoliberal, aí, sendo coerente, vocês vão ter que dizer, por exemplo, que o governo FHC não era neoliberal. Afinal, o governo Milei é mais entreguista e mais violento que o governo FHC. Ou que o governo Bolsonaro não era neoliberal, já que o governo Bolsonaro era mais violento, mais entreguista, mais gangsta, mais corrupto do que o governo FHC. Não dá, né? Você tem graus diferentes de intensidade, de violência da aplicação do programa neoliberal, só que esses graus diferentes não negam a essência do que é o que caracteriza um programa neoliberal. E a gente vai fazer uma análise aqui da entrevista e mostrar isso. Antes disso, eu tenho dois preâmbulos, duas aberturas para fazer com vocês. No Brasil, se criou um costume, uma lógica muito forte nas entrevistas do Jornal Nacional na campanha de 2018 e 2022 e também nas entrevistas do Roda Viva, comandada pela Vera Magalhães, que é a ilusão de dizer que uma boa entrevista é aquela entrevista imbecil que você fica interrompendo o entrevistado ou entrevistada a cada 30 segundos para tentar supostamente pegar contradições. Veja, isso não é uma boa entrevista, isso não é imparcialidade, isso não é tentar tirar as contradições da declaração, das afirmações do entrevistado ou da entrevistada. Isso é falta de educação, né? É falta de educação. Então você faz uma pergunta, a pessoa começa a responder, ela falou nem sequer 30 segundos, você já interrompe, já fala alguma coisa por cima e por aí vai. Você tenta forçar uma contradição, um erro, uma enrolação aparente, né? Isso é um negócio que eu repudio, né? Inclusive as entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos a presidente, por exemplo, para mim são insuportáveis, porque você não consegue nem sequer ouvir o desenvolvimento da reflexão da pessoa, né? Claro que nem todos têm reflexão. Bolsonaro não tem reflexão, imbecil, né? Mas eu lembro, por exemplo, na eleição de 2018, a forma como o William Bonner interrompia o Ciro Gomes e o Fernando Haddad, por exemplo, era insuportável, na moral, assim, um negócio tosco.
Eu acho que uma boa entrevista é uma entrevista que questiona, é uma entrevista que pergunta, que não tem medo de entrar nos temas incômodos, que questiona, inclusive, aspectos da resposta dos entrevistados. Isso não significa má educação, isso não significa grosseria, isso não significa ficar interrompendo, isso não significa ficar falando por cima do entrevistado ou da entrevistada. Por exemplo, o Breno Altman, né, editor do Opera Mundi, é um ótimo entrevistador. E você vê que o Breno Altman não fica interrompendo ninguém. Perfeito? Sim, é isso. O Mauro Lopes, que trabalha aqui com a gente, né, conduz o programa Amanhã Brasil, é um ótimo entrevistador. O Mauro Lopes também, aquele jeito calmo dele, tranquilo, paz e bem, e o Mauro Lopes também não interrompe ninguém. O Mauro Lopes é muito de boa e por aí vai. Então veja, não confundam uma boa entrevista com falta de educação. Eu acho isso importante. Meu problema com a entrevista do ICL não foi não ter adotado a estética William Bonner e Vera Magalhães, que para mim é isso, é falta de educação. Meu problema é outro e a gente vai explicitar aqui já já, perfeito? Por um lado. Por outro lado, é importante entender o contexto dessa entrevista. Repare aqui na tese. Neste momento em que está claro o derretimento significativo da popularidade do governo Lula, há um movimento de questionar a política econômica liderada pelo Fernando Haddad. Inclusive, não acho que esteja em perspectiva a demissão do Fernando Haddad. Só que o lugar do Fernando Haddad está cada vez mais frágil, inclusive colocando em questão a perspectiva do Haddad ser o sucessor do Lula do ponto de vista eleitoral e talvez o candidato do PT em 2026. Então começou um movimento de blindagem do Haddad, salvar o Haddad, inclusive reforçar o seu papel como ministro da Fazenda. A carta do Cacai, que deu bastante polêmica, confusão essa semana, está dentro desse movimento. Se você ler bem a carta, o Cacai coloca o Haddad como o sucessor natural do Lula e como candidato para 2026. Aí depois ele viu que pegou mal, mudou de ideia, deu outra opinião, falou que Haddad é para 2030 e que 2026 é Lula de novo. Mas assim, foi esse o movimento. A Globo News está numa defesa frenética do Fernando Haddad, Inclusive, o Grupo Globo está dizendo basicamente para o governo Lula, eu continuo apoiando vocês se o Haddad se mantiver o ministro da Fazenda tocando a atual política econômica. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que saiu na sexta-feira. Presta atenção. Na sexta-feira, aqui 21 de fevereiro de 2025, o Globo News publicou isso aqui, O ministro Haddad é a última barreira da dilmização do governo Lula. É alguma contenção no que diz respeito a essa sinalização que nós temos de que o governo está disposto a dobrar, triplicar a aposta no que diz respeito à questão fiscal, a expandir os gastos públicos com objetivos de ganhar popularidade para 2026. Comenta Daniel, que é um mentiroso, né? O Daniel Souza, inclusive, eu já comentei isso, já provei isso no meu vídeo, né? A verdade sobre Gabriel Galípolo e o Banco Central, em que eu comento as mentiras do Daniel Souza. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, né? Voltando aqui. É algo temerário que o próprio governo e contra o ministro Haddad. Quando a oposição bate no ministro Haddad, ela sabe que o ministro Haddad é o que tem de mais importante dentro do governo Lula hoje. Então, assim, a Globo News foi em defesa do ministro Haddad, né, na ideia de que não importa que a popularidade do governo Lula esteja derretendo, que o governo esteja afundando, tem que manter o Haddad e manter a política econômica. Na mesma sexta-feira, o Haddad dá entrevista para o ICL, e aqui eu afirmo objetivamente, o ICL participou da operação também de salvar o Haddad. O ICL, com aquela entrevista, participou da operação de salvar o Haddad frente aos questionamentos que tendem a crescer, como a política econômica neoliberal do governo Lula está afundando a popularidade do governo Lula, beleza? Aí aqui a gente vai entrar na entrevista. Eu não vou fazer um react completo da entrevista, porque esse vídeo ficaria muito grande. Eu vou fazer um react só de uma parte específica, que para mim é o central. Eu fiz anotações da entrevista e eu vou comentar com vocês ponto por ponto. Deixa eu até mostrar aqui para vocês as anotações. É engraçado. Ó como é que eu fiz, né? Fiz no Google Docs e coloquei aqui, no Facebook.
as anotações, os comentários aqui. Primeira pergunta, segunda pergunta, caráter da pergunta, resposta e por aí vai. Vamos lá, fazer alguns comentários. Primeiro, a entrevista comandada pelo Leandro Demore e pela Débora Magana. A Débora, ao meu ver, foi muito melhor que o Leandro Demore, né, nas perguntas. O que é engraçado? A primeira pergunta foi uma pergunta feita para o ministro bater na agenda neoliberal de que toda inflação é necessariamente um desajuste entre oferta e demanda, né? A demanda está muito maior que a oferta e é controlada só com política monetária, só com aumento da taxa de juros. Veja, isso é um dos pilares do programa do mito neoliberal, de que toda inflação é porque tem uma demanda muito maior que a oferta e você só controla a inflação com política monetária, com aumento da taxa de juros. Isso é fundamental. O José Luiz Cobori veio no Manhã Brasil, deu uma entrevista para o Mauro Lopes e comenta isto, por exemplo. Inclusive, bota aí, Maxon, na tela, a entrevista do Cobori para o Mauro Lopes, por favor. Então, a Débora, ela faz uma pergunta que, se o Haddad fosse alguém de esquerda, era uma bola para cortar, né? Era dizer assim, ó, é falso que toda inflação desajusta entre oferta e demanda, é falso que se combate a inflação só com aumento da taxa de juros, um mix de políticas econômicas para combater a inflação, inclusive, é fundamental para combater a inflação, o aumento da capacidade produtiva da economia, enfrentar a desnacionalização da economia brasileira, reduzir a dependência de cadeias produtivas que passam pelo circuito do dólar e que, portanto, qualquer alteração no câmbio tem impacto inflacionário na economia. Políticas, enfim, de estoques reguladores, políticas de produção interna de petróleos e derivados, etc, etc. Nesta pergunta, a Débora, inclusive, fala da política de estoques reguladores, ou seja, a Débora, ela dá o passe pro Haddad fazer o gol, tá ligado? Dá o passe, é tipo Modric dando passe para Cristiano Ronaldo fazer o gol. Tipo assim, ministro, há uma ideia de que só se combate inflação com aumento da taxa de juros, com política monetária, e quando a gente está vendo a questão do preço dos alimentos, né? Tem a política de estoques reguladores que foi destruída por governos passados e por aí vai. O que é que o senhor acha disso? Qual é a resposta do Haddad? O Haddad foge da questão central, que é falso que toda inflação é um desajuste entre oferta e demanda, com a demanda muito maior que a oferta, assim como é falso que inflação só se combate com política monetária com aumento da taxa de juros. O Haddad não responde isso. Ele foge da questão. A Débora faz uma pergunta sobre a política de estoques reguladores. O Haddad vai e diz assim, ó, de maneira bem seca. Então, o presidente Lula determinou que retomar a política de estoques reguladores seja a prioridade. Mas só agora, depois de 2 anos de governo, né? Depois de 2 anos de governo Lula, ainda não foi retomada a política de estoques reguladores como deveria. São 2 anos de governo. E aí, o Haddad vem dizendo que para garantir a redução do preço dos alimentos é preciso reforçar o Plano Safra. Então veja, preste atenção, não foi o Congresso que obrigou a dar aquela resposta, não foi o Centrão, é o ministro neoliberal falando coisas neoliberais. Perfeito? Aí vem a segunda pergunta, que para mim foi fantástica, porque na resposta anterior, o Haddad fala que o ajuste fiscal é o que garante sustentabilidade da economia, do crescimento econômico. Fina flor da reflexão neoliberal. Perfeito? Aí vamos lá. Na segunda pergunta, vem uma reflexão sobre o fiscalismo seletivo, ou seja, a ideia de que o mal chamado mercado, ele defende corte de gastos, mas só corte de gastos contra a classe trabalhadora, contra investimento público que atende a direitos sociais, a geração de emprego, a infraestrutura, a saúde, a educação, a cultura, etc., mas não quer o corte de gastos, por exemplo, em benefícios tributários, né, para o grande capital. Mais uma vez, uma bola dada para o Haddad fazer o gol. O que é que o Haddad faz? Se esquiva da pergunta sobre o fiscalismo seletivo e, como bom neoliberal que é, a defesa do Haddad é muito simples. É dizer que o Brasil tem 10 anos de déficit fiscal que não fizeram bem para a economia brasileira, né? E que isso é um problema estrutural. Nos últimos 10 anos, há um problema estrutural de déficit fiscal. Então, para o Fernando Haddad, o problema não é a austeridade
que é aplicada desde o governo Dilma II com Joaquim Levy. O problema não é a austeridade, o problema não é o teto de gastos que o Temer impôs a partir de 2016 com um golpe contra a presidenta Dilma. O problema é o déficit fiscal, perfeito? E o Haddad vai e diz que há uma predisposição do mercado de pressionar mais governos progressistas, governo de direita, por austeridade, e ele diz que os governos de direita, como o governo Bolsonaro, não fazem bem a austeridade. Então ele diz assim, ele concorda com a premissa neoliberal que o grande problema é déficit fiscal, né? E aí, lembrando, gente, é déficit fiscal dos gastos primários do Estado. Eu vou sempre explicar isso aqui, já expliquei milhões de vezes, mas não tem problema, vamos explicar mais uma vez. Grosso modo, existem 2 orçamentos no Estado burguês brasileiro. O gasto primário. O que é o gasto primário? É o gasto com saúde, educação, cultura, lazer, proteção ao meio ambiente, infraestrutura, ciência e tecnologia, funcionalismo público, Bolsa Família, BPC, etc, etc. E existe o gasto financeiro do Estado. O que é o gasto financeiro do Estado? É o gasto com, fundamentalmente, juros e serviços da dívida pública. O novo teto de gastos, assim como o teto de gastos do Temer, impõe um limite ao gasto primário. O gasto financeiro do Estado está livre, está fora do arcabouço fiscal do governo Lula, assim como estava fora do teto de gastos do Temer. Quando se fala em déficit primário, está se falando da diferença entre o arrecadado e o gasto só do ponto de vista do gasto primário do Estado, sem considerar o gasto financeiro do Estado, que nos últimos 12 meses foi pago quase R$1 trilhão. R$1 trilhão aos detentores de títulos da dívida pública. Cada vez que você aumenta a Selic em 1%, isso significa um aumento do gasto financeiro do Estado da ordem de 70 bilhões de reais. Então o Haddad, ele simplesmente não entra nisso, ele diz que o problema central do Brasil é déficit fiscal, déficit primário, o gasto financeiro do Estado segue livre para o ministro, isso não é um problema. Ele diz que os governos de direita não fizeram um bom dever de casa de austeridade, né? De contenção de despesa pública, e que ele está fazendo bem. Chega ao ponto absurdo de dizer, e aí, veja, isso é verdade, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram privatizações corruptas na Petrobras e da Eletrobras, entregando para os amigos para fazer caixa superávit primário, beleza, só que o governo Lula acabou de fechar um acordo para manter a Eletrobras privatizada e aumentar sua participação no conselho da empresa. Então, veja, gente, se o ministro está dizendo que, veja, o Haddad falou, e é verdade, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro fizeram uma privatização fraudulenta, corrupta e de ladroagem na Eletrobras, beleza? Como é que o governo mantém a privatização da Eletrobras? Como é que o governo não faz uma campanha nacional, não denuncia, não faz mobilização e tal, para retomar a Eletrobras, se o próprio governo está dizendo que foi fraudulento, que isso foi um roubo? Né? Aí, nesse caso, o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram um roubo para privatizar a Eletrobras e o governo atual é cúmplice do roubo, já que ele não se coloca contra essa privatização para reestatizar a Eletrobras, correto? Então, é mais uma pergunta que é feita para o ministro cortar pela esquerda, tipo assim, ministro, faz um golzinho aí pela esquerda, tem um fiscalismo seletivo, a galera só reclama de gasto social e tal, e o ministro foge do assunto, né? Foge do assunto. E aí, já próximo do final da entrevista, a partir de 1h40 nesse vídeo que a gente está usando, eu vou mostrar para vocês, tem uma pergunta se o ministro só conversa com gente do mercado financeiro da grande burguesia, porque dizem que o ministro não se reúne com a classe trabalhadora. E aí, tem uma questão maravilhosa, que é, veja qual é a questão maravilhosa. A Haddad vai responder dizendo que já ouviu essa história, pediu um levantamento para sua equipe das reuniões dele, e ele falou que só 19% das reuniões são com operadores do mercado financeiro, e os outros 81% são com setor produtivo, né? E aí, por setor produtivo, ele entende empresariado, grande burguesia e trabalhadores. Só que aí veja, aí o Demore e a Débora nunca questionam o entrevistado. E aí veja, questionar, como eu já disse no começo, não é falta de educação. É tipo assim, ô ministro, vem cá, peraí. Esses 81% do setor produtivo, quantos são trabalhadores, sindicatos, associações de categoria, conselho de categoria, movimentos sociais e tal? Porque assim, 81% é setor produtivo. Que setor produtivo? A Fiesp, a Firjan,
a FIEG, a Gerdau, a Votorantim, a JBS, a Vale, tipo, a Andrade Gutierrez, ele simplesmente não diz. E em todas as perguntas, depois dele dar as sabonetadas dele e falar o programa neoliberal dele, o Demore e a Débora simplesmente não questionam, não fazem perguntas em cima e tal. Então, é uma entrevista que acaba sim tomando um tom chapa branca. Chapa branca não nas perguntas iniciais, mas do fato de que o ministro desvia das perguntas e fica por isso mesmo. Então, o Haddad assume quase que um método à la Brizola. Calma aí, calma, deixa eu explicar. Que é assim, Brizola tinha como mania, o jornalista perguntava uma coisa, ele respondia o que queria, né? Ele cagava para a pergunta do jornalista. O Haddad faz a mesma coisa, só que diferente do Brizola, né? Repetindo um programa neoliberal, e os jornalistas de boa, não questionam nada e tal. Aí chega na pergunta decisiva em relação aos programas sociais, em que o Haddad mente descaradamente e nem o Demore e nem a Débora fazem um questionamento a ele. E aqui vamos mostrar para vocês. Vamos lá, entrar agora na entrevista. Então vamos lá, gente. Ó, presta atenção, a partir de 1h19, série Notícias, ministro da Fazenda fala com Leandro Demore e Débora Magana. Vamos ver qual é a pergunta e qual é a resposta do Fernando Haddad. Abrir aqui a tela. Porque o princípio é manter o equilíbrio, mas fazendo mais justiça tributária. Então, é da água para o vinho. Perfeito. E isso não está sendo, na minha opinião, suficientemente valorizado nem pelo nosso campo, que deveria estar, assim, pedindo para a coisa andar, para a agenda andar. Claro. Tá pensando nessa questão das políticas públicas mais essenciais. A gente vê que o Brasil ele veio de anos praticamente de uma guerra orçamentária, né, vindo do teto de gastos. E aí eu queria entender, né, como é que... Porque os gastos da Previdência, eles acabam crescendo acima da inflação, às vezes até do limite das despesas. Como que a gente pode, né, evitar que esse problema aconteça, dessa guerra orçamentária entre as pastas, para que não penalize essas políticas públicas essenciais, comprimindo essas outras despesas? Então, você tem que zelar... Eu sou favorável, é o seguinte, tem que ter programa social, tem que ter colchão de proteção, tem que ter rede de proteção, ok, mas elas têm que estar calibradas. Eu sou absolutamente contra você, você passar em branco os ajustes que precisam ser feitos. Vou voltar à minha experiência de ministro da Educação. Cada 3 meses, nós mandávamos o relatório da frequência escolar de todas as crianças filhas do Bolsa Família. E muitas vezes nós suspendíamos o pagamento por razões de condicionalidade para que a criança voltasse a frequentar a escola. Porque é um direito da criança a frequentar a escola. E se você está dando um apoio para as famílias, para mantê-las na escola, é natural que o Estado observe as regras do programa. Porque o objetivo não é só distributivo. Veja, eu acho fantástico que tem gente que acha que o Fernando Haddad foi um ótimo ministro da Educação, né? Mas agora ele desandou, virou neoliberal e tal. No vídeo que eu comentei, A Culpa Não É de Janja, eu faço uma comparação entre o governo Lula passado, irrigado de dinheiro a partir do boom das commodities, e o governo Lula atual. Veja que fala de neoliberal tecnocrata de 5ª categoria. Veja, se existe uma condicionalidade de frequência escolar para a família receber o Bolsa Família, que é uma ótima condicionalidade, diga-se de passagem, a quebra dessa condicionalidade deveria acender um sinal de que é preciso uma busca ativa e intervenção direta para saber por que essa criança não está indo para a escola. Então, por exemplo, isso é trabalho para assistência social, para o acompanhamento da política social, porque há 1001 possibilidades que podem fazer uma criança quebrar a frequência escolar, casos de violência, doença, enfim, 1001 possibilidades. A lógica de Haddad é, quebrou a frequência escolar, suspende o pagamento do programa. Não é quebrou a frequência escolar, precisamos ver se essa criança está em alguma situação de vulnerabilidade, de abuso, de trabalho infantil. Não, quebrou, corta. Entendeu? A lógica neoliberal do cara sempre esteve ali, mas tudo bem, vamos continuar. Uma série de coisas envolvidas, a questão de vacinação, né? As crianças todas numa escola estarem protegidas contra epidemias, né? Porque elas estão aglomeradas ali. São 30, 20, 25 crianças numa sala, uma professora numa sala. Essa comunidade precisa ser protegida. As pessoas precisam frequentar a escola, precisam estar imunizadas. É todo um arranjo que envolve o SUS, que envolve assistência, que envolve educação, para manter bons prognósticos dos indicadores sociais. E você vê o quanto aumentou com o SUS a expectativa de vida do brasileiro. Quanto aumentou com a escola pública universal os anos de escolaridade dos brasileiros.
Como é que o IDEB começou a reagir depois que foi lançado, que é o índice de qualidade da educação de cada escola, de cada sistema. Então, nós temos que voltar a pensar sistemicamente. Quer dizer, nós não podemos abdicar do desejo de ter um Estado organizado, oferecendo serviços públicos cada vez melhores. A gente sabe que, para um país de renda média, oferecer serviços de qualidade de país desenvolvido não é fácil. É uma tarefa muito difícil. Tem muito país rico que não tem SUS. E nós temos o SUS. Nós compramos a tese de que saúde pública tem que ser universal. Agora, é um desafio enorme você ir melhorando, você qualificando os serviços públicos e, ao mesmo tempo, você abrir espaço para o desenvolvimento econômico, com programas inovadores na área do crédito, na área dos próprios tributos, que desoneramos o investimento, desoneramos a exportação com a reforma tributária. Quando ela entrar em vigor, e ela já está pactuada, você vai ter um choque de produtividade na economia brasileira. Eu tenho muita confiança que isso vai acontecer. Entendeu? E com as oportunidades que se abriram para o Brasil, no campo de energia, no campo do biocombustível, no campo de materiais, minerais críticos, terras raras, nós temos condição de apresentar para o mundo um padrão de desenvolvimento muito interessante. Como fica, ministro, desse terreno minado todo, as críticas que o senhor recebeu no ano passado de que, por exemplo, o BPC seria cortado, os programas sociais seriam bombardeados, isso, a pessoa que está nos assistindo hoje... Aí veja, no âmbito do debate sobre políticas sociais, o Demore faz uma pergunta em relação ao ataque ao BPC ano passado. E aí, uma das falhas dessa entrevista do ICL é que essa foi a única pergunta sobre o pacote neoliberal do ano passado. Os jornalistas não perguntaram sobre o limite para o crescimento do salário mínimo de no máximo 2,5% acima da inflação, adequado aos limites do novo teto de gastos, nenhum ataque ao abono salarial, né? Assim como os jornalistas não perguntaram sobre o BNDES estar financiando privatizações a rodo no Brasil, ou, ano passado, o ministro Fernando Haddad tentar uma operação para mudar o conceito de receita corrente líquida e tirar 20 bilhões do SUS. Essas perguntas incômodas, nenhuma delas foram feitas, né? Por exemplo, a participação do governo Lula a partir do BNDES na privatização de escolas, que o Tarcísio de Freitas está fazendo em São Paulo, ou o fato de que o PT de São Paulo foi contra a privatização da Sabesp, mas o PT do Piauí, que é governo do estado, privatizou a AGEPISA, que é o equivalente da Sabesp do Piauí, perfeito? Mas aí, finalmente, teve uma pergunta mais direta sobre as políticas econômicas do governo. Aí, repare a pergunta do Demore e repare a resposta do Haddad. A nossa comunidade do ICL, a gente tem muita gente que depende de BPC ou que depende de algum programa de auxílio do governo. Isso, de fato, está sendo olhado, não está sendo olhado? As pessoas precisam se preocupar? Está sendo olhado no sentido que eu acabei de dizer. Quer dizer, você ter o foco do programa adequado como é padrão dos nossos governos. Olhar assim, está chegando na pessoa certa, não está faltando para um, é uma gestão do programa. Bom, a vida inteira a gente ouviu falar, nós temos que nos preocupar com a qualidade do gasto, não é só com o gasto, é com a qualidade do gasto. Quer dizer, fazer o recurso chegar a quem precisa, né? É o maior BPC da história o que nós estamos executando, o maior da história. Pode comparar com qualquer outro governo. Veja, a desculpa dele para dizer que não tem gasto é falar que é o maior BPC da história. Já já a gente vai argumentar isso, mas vai prestando atenção. Vamos lá, o maior BPC da história. BPC, Bolsa Família, são os maiores da história. Agora, felizmente nós podemos oferecer esses programas. Agora, não é bom geri-los bem? Até para que eles sejam sustentáveis no tempo? O senhor fala em fraudes, por exemplo, pessoas que estão recebendo que não deveriam receber. Ou porque houve algum... Vamos lembrar, Leandro, que os cadastros desses programas foram todos desorganizados em 2022 com objetivos eleitorais. Isso no final da campanha, abriu-se a torneira Ao longo de 2022, o desespero do governo anterior em se manter no poder a qualquer custo, inclusive planejando assassinatos, planejando golpe, planejando tudo que está sendo exposto à opinião pública, você acha que alguém que planeja um assassinato vai zelar pelo dinheiro público diante de uma perspectiva de uma derrota eleitoral? Então foi assim, se perdeu o controle. E está lá o nosso querido Wellington tentando botar ordem, com muita dificuldade, porque a desorganização foi grande. Mas se você pegar o BPC do ano passado, é o maior da história. Se você pegar o Bolsa Família do ano passado, é o maior da história. Então, qual é a denúncia de alguém que tem direito e perdeu o que você conhece? Não tem uma denúncia de alguém que tem o direito e não está recebendo. Até porque, se isso acontecer, nós vamos corrigir imediatamente. Se porventura, né, acontecer, como já aconteceu, né, tanto de uma pessoa que não devia receber que está recebendo, como pode acontecer de uma pessoa que não está recebendo ainda, ter que ser incluída no programa. Nós temos que zelar nas duas pontas para
para o programa ter saúde. Porque um belo dia, sabe o que vai acontecer? Se você não zelar por esses programas, vem um cara com um populismo irresponsável e começa a cortar de todo mundo. Aí vai falar, tá vendo? Tem gente... Não, agora é a hora de prejudicar as pessoas. A boa gestão é a garantia da sustentabilidade do programa. Isso não tem nada a ver com corte, isso tem a ver com racionalidade e com responsabilidade de garantir que isso vai ter vida longa, que isso não vai acabar num governo, que isso vai virar uma política de Estado, que ninguém vai depois relar a mão para tirar um direito social garantido por lei. Pronto, veja, essa foi a mentira do Fernando Haddad. E aí vamos lá, primeira coisa. Esse discurso do Fernando Haddad é um discurso pronto, mentiroso. Foi o mesmo discurso feito pelo André Roncalha, né? Ano passado, mentindo sobre o BPC. Eu fiz vídeo sobre isso. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Vamos lá, vamos esclarecer aqui. Primeiro, ano passado, mais de 300 mil pessoas foram cortadas, sim, do BPC. Coloca aí na tela, Maxwell, uma matéria falando sobre isso. Esses cortes aconteceram porque começou um recadastramento que não tinha busca ativa. Gente, programas sociais que atendem pessoas pobres, pessoas de baixa renda, pessoas semi-analfabetas, pessoas que moram em cidades pequenas, do interior, longe. Se você não coloca uma busca ativa, ou seja, agentes do Estado para ir atrás dessas pessoas, se você faz só um chamamento para recadastramento, né, e as pessoas têm que ser informadas por meios digitais ou correios disso e ir até o órgão público para fazer o recadastramento, é lógico que isso vai ter cortes. Veja, qualquer pessoa sabe disso, qualquer assistente social, qualquer pessoa que trabalha com a administração pública sabe que políticas públicas que atendem pessoas de baixa renda, se você não faz busca ativa, recadastramento em massa vai significar corte. No passado, mais de 300 mil pessoas foram cortadas do BPC. Isso por um lado. E aí, veja, essa informação é universalmente conhecida. O Demora e a Débora não falam nada. Por um lado. Por outro, o ministro fala assim, ano passado foi o maior pagamento do BPC na história. Isso é verdade. Eu já expliquei amplamente aqui em vídeos do canal. E aí, gente, eu não vou repetir essa explicação em detalhes, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, ia ter 1 hora e tal. Mas o Bolsonaro, como forma de atacar o BPC, paralisou a fila do BPC e ainda teve a questão da pandemia. A partir de abril de 2022, a fila do BPC voltou a andar. E aí o número de beneficiários do BPC cresceu, não porque teve fraude, bagunça de cadastro e tal, porque tinha uma fila gigantesca parada que começou a andar. Desde que o BPC foi criado lá no comecinho dos anos 90 até hoje, todos os anos, o número de beneficiários do BPC cresceu. Todos os anos. Governo Collor, governo FHC1, FHC2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer. Todos os anos, desde que o BPC foi criado, o número de beneficiários cresceu. Quando foi que não cresceu? 2019, 2020 e 2021. Então foram 3 anos de fila parada, atípico na história do programa. Combinado a isso, o fato da fila voltar a andar e tinha 3 anos de demanda reprimida do BPC, você tem um contexto que é o BPC para pessoas idosas, né, o BPC Loas, é uma espécie de renda para quem chegou na idade de se aposentar e não tem tempo de contribuição necessário para se aposentar. Desde 2016, em 2015, 2016, explodiu a informalidade no Brasil. Então, cada vez mais, você vai ter pessoas que vão chegar na idade de se aposentar, não vão ter tempo de contribuição para se aposentar pelo INSS e vão recorrer ao BPC Loas como uma renda de aposentadoria. Então, a tendência é, cada ano, mantidas as condições atuais, o BPC vai crescer cada vez mais, porque cada vez mais você vai ter pessoas que chegaram na idade, na velhice, na terceira idade, de se aposentar e não tem tempo de contribuição em carteira assinada e vão recorrer ao BPC Loas. Então, é verdade que o BPC de 2024 é o maior da história em termos de valor e número de beneficiados. Foi justamente por isso que o ministro apresentou uma proposta de ataque e de destroçamento do BPC. Ano passado, quando ele fez um pronunciamento em TV e anunciou um pacote do governo Lula, no pacote você tinha várias propostas de mudança no BPC que visavam cortar milhares até milhões de pessoas do BPC e impedir a concessão de novos benefícios, né? Novos benefícios. Vamos relembrar aqui uma questão importante. Deixa
eu abri aqui, segunda tela. Vamos relembrar aqui uma questão importante. Saindo aqui do vídeo, vamos aqui para o Twitter. Vamos aqui para o Twitter. Esse é um print do documento do Ministério da Fazenda apresentando em linhas gerais a proposta de pacote fiscal do governo no final do ano passado. Eu gravei vários vídeos sobre o tema, sobre o pacote do governo. Maxwell, coloca os vídeos aí na tela, por favor, em que eu debato o tema. Deixa eu até ampliar um pouco a visão desse print. Veja, quais eram as medidas de mudança no BPC. Vocês podem ver, por exemplo, o vídeo que eu gravei sobre o Paulo Gala mentindo sobre o BPC e defendendo ataques. Esse vídeo eu explico essas mudanças que estão no programa de política de cortes apresentado pelo governo ano passado. Bota aí na tela, Maxwell, o vídeo sobre o Paulo Gala e as mentiras, né, sobre o BPC e tal. Perfeito. Voltando aqui. Veja, medidas, regra de acesso ao benefício de prestação continuada. Isso era propostas de mudança, gente. Mudança. Focalizar em pessoas incapacitadas para a vida independente e para o trabalho. Ou seja, só recebe o BPC quem for incapacitado para o trabalho e a vida independente. Isso é um conceito tão amplo, isso retiraria várias pessoas PCDs, por exemplo, do direito ao BPC e um retrocesso frente ao que foi acumulado até a nível de política pública para pessoas PCDs no Brasil, perfeito? Segunda questão, vedação da dedução de renda não prevista em lei. Passam a contar para acesso renda de cônjuges e companheiros não coabitantes. Já eu vou explicar mais uma vez o que é esse absurdo. E renda de irmãos, filhos e enteados, não apenas solteiros, coabitantes. Isso aqui é um ataque brutal ao BPC, esse terceiro ponto. O quarto ponto, atualização obrigatória para cadastros desatualizados há mais de 24 meses e para benefícios concedidos administrativamente sem Código Internacional de Doenças. Veja, gente, a ideia de que para você conseguir o benefício, você tem que ter o CID é um retrocesso também frente ao acúmulo das lutas brasileiras em defesa do direito das pessoas PCDs, sabe? E o CID é super problemático, vem de uma perspectiva, enfim, estadunidense que tem vários e vários problemas, era outro retrocesso. Biometria será obrigatória para novos benefícios e atualizações cadastrais. E aqui vem o suprassumo do ataque, do retrocesso, que é assim, ó. Em uma mesma família, a renda de um benefício volta a contar para acesso a outro benefício. Volta a contar. O que é que isso significa em bom português? O negócio era o seguinte. A partir de 2021, teve uma mudança muito importante e positiva, conquista, né? Que é assim, vamos dizer que na mesma família você tem uma pessoa PCD, né, que já recebe o BPC, aí chegou, a avó dessa pessoa chegou na idade de receber o BPC Loas, né? Na hora de fazer o cálculo de renda dessa família, o cálculo de renda para saber se essa família se enquadra no critério de renda do BPC, a renda da pessoa PCD que recebia o BPC não estava contado no cálculo e poderia ter 2 BPCs na mesma família. Então, se uma família tem uma pessoa com deficiência e uma pessoa idosa, ela recebe 2 BPCs. Se tem 2 pessoas idosas na casa que não contribuíram, pode receber 2 BPCs. Isso, a ideia era cortar isso. Então, era um conjunto de alterações no BPC para cortar milhões de pessoas. E aí, veja, o governo Lula foi derrotado no Congresso ano passado, e aí eu não vou recompor tudo que aconteceu ano passado, gente. E aí, veja, por favor, peço que vocês olhem os vídeos de dezembro do canal, que eu falei muito disso. Eu fui provavelmente uma das pessoas que mais falou disso na internet, no YouTube e tal. O governo Lula foi derrotado no Congresso, As medidas que o governo Lula apresentou, quem apresentou o projeto de lei foi o José Guimarães, que é líder do governo, né, petista do Ceará na Câmara dos Deputados. Bota a foto aí de José Guimarães. Gente, o governo Lula foi derrotado no Congresso porque teve uma mobilização muito grande, especialmente de movimentos de pessoas PCDs, uma atuação muito boa de deputados como Glauber Braga, Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim e a extrema-direita também entrou em cena para desgastar o governo Lula, dizendo que defende o BPC e pessoas com deficiências e pessoas idosas, batendo no ataque neoliberal do governo Lula ao BPC. Tanto é assim, e aqui só para registrar para vocês, esse aqui é um print de um post do pastor Henrique Vieira,
que mentiu na época, né, representando a majoritária do PSOL, o setor liderado por Guilherme Boulos e Erika Hilton. O pastor Henrique Vieira falou que o ataque ao BPC era só combate a fraudes e ajustes e benefício, né? Quando, na verdade, era só isso aqui, ó. Haverá revisão e combate a irregularidades e benefícios de prestação continuada e Bolsa Família para proteger quem realmente precisa. Quando, na verdade, era um ataque à política, né? E aí, vamos ver aqui, ó. Gente, isso aqui é uma matéria da época, ó. 30/12/2024, né? Uma matéria, como vocês podem ver, do site da Câmara dos Deputados, que diz o seguinte, ó. Olha o título, ó. Lei que endurece regras do BPC é sancionada com veto. Na própria chamada, lei que endurece as regras. E aqui fala um pouco das derrotas que o governo Lula teve no debate congressual. Presta atenção. Aqui, ó. Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nova lei foi publicada sexta-feira. O texto teve origem no PL 4614, de autoria do líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães. O projeto foi aprovado na Câmara com substituto do relator, Isnaldo Bulhões, deputado do PMDB de Alagoas, que acabou no Congresso liderando a resistência ao ataque ao BPC feita pelo governo Lula, deputado do Centrão. Veja o que é que foi derrotado dos ataques do governo. A renda do cônjuge que não residir no mesmo imóvel não contará para cálculo de renda familiar. Veja, isso aqui é aspectos do projeto do governo Lula que foram derrotados no Congresso, entendeu? É isso mesmo que você ouviu. Na proposta do governo Lula, feita por Fernando Haddad, a renda do cônjuge que não residir no mesmo imóvel contava para cálculo de renda da pessoa para ela receber o BPC ou não. E agora não contará para o cálculo. Vocês entenderam isso? Então, por exemplo, você é casado no papel com alguém, mas vocês não moram juntos, sabe Deus, por qualquer motivo. E aí a renda dos dois ia contar na hora de fazer o cálculo de rendimento per capita da família para saber se recebia o BPC ou não. Na época, eu até fiz um questionamento. Vem cá, como é que fica, por exemplo, mulheres vítimas de violência? Então, é muito comum a mulher vítima de violência não conseguir, por exemplo, o divórcio legal, né? Tá casada formalmente no papel, e tá longe do cara. Aí é isso mesmo, se uma mulher dessa entrada, por exemplo, no BPC para seu filho, que tem alguma deficiência, ia contar a renda dela e a renda do agressor que mora longe, só porque eles seguem casados no papel, vocês entenderam a gravidade disso? Isso foi derrotado, isso foi proposta do governo Lula, né? Vamos lá. O texto considera todos os rendimentos brutos mensais dos membros da família que vivem na mesma casa, independente do parentesco ou da relação dos membros. Isso aqui é praticamente a proposta original, que foi aprovada com pequenas modificações. O BPC recebido por uma pessoa da família não entra no cálculo, ou seja, pode haver 2 BPCs pagos na mesma residência se houver 2 beneficiários. Esse aqui é o centro da derrota do governo Lula. O Haddad queria impedir isso. Então, eu debati isso muito também ano passado. Eu fiz, isso, se for aprovado, isso tende a estimular o abandono de idosos. Porque entre uma criança que tem deficiência e uma pessoa idosa, se a família tiver que escolher, só pode ter um BPC, tendencialmente a família vai escolher o BPC para a criança, que vai ter tendencialmente mais tempo de vida, e aí o idoso desassistido de uma fonte de renda própria, isso vai dar um estímulo sociológico para abandono de pessoas idosas, né? Isso foi derrotado no Congresso, ainda bem, mas era um ataque brutal, violento. E eu recebi várias mensagens na época de gente que tinha famílias que recebiam 2 BPCs e que estavam perguntando, Johnny, se isso for aprovado, um dos BPCs daqui vai ser cortado, sabe? Isso foi derrotado, né? Vamos lá. A lei determina que os cadastros devem ser atualizados, no máximo, a cada 24 meses e que a biometria é obrigatório, exceto nas localidades de difícil acesso ou em razão de dificuldade de deslocamento do beneficiado, por motivo de idade avançada, estado de saúde ou outras situações excepcionais previstas em ato do Poder Executivo. Isso aqui também foi muito importante para reduzir o efeito de cortes dessa política de recadastramento e de uso obrigatório de biometria, né? Por fim, Lula vetou o trecho da proposta que excluía pessoas com deficiência leve da lista de elegíveis para receber o benefício.
esse veto já tinha sido anunciado pelo governo. Era isso, o ponto central que o Haddad queria, colocar lá que só recebe BPC, pessoas que têm CID e não sei o que. O movimento de pessoas, PCDs, foi para cima do governo, né? O Ivan, que subiu a rampa com o presidente Lula, fez um pronunciamento público cobrando que o governo Lula não aprovasse isso. Lula foi lá e vetou, mas vetou porque a extrema-direita estava em cima. E a Michelle Bolsonaro atacou. Então veja, como vocês podem ver aqui, o governo foi derrotado no projeto dele de trucidar o BPC. Só para não deixar dúvidas, outra matéria aqui, matéria do Poder 360, Haddad tem vitória no salário mínimo e derrota no BPC. Veja, todo mundo leu a derrota do Fernando Haddad e do governo Lula no tema do BPC, porque tudo que ele propôs praticamente foi derrubado, gente. Assim, e aqui tem até um quadro que o Poder 360 fez, que é assim, ó, corte de gastos, vitória e derrota do governo na Câmara e no Senado. Aí, vitória, conseguiu ataque ao salário mínimo, né, gente? Então, a vitória para o governo e aqui, derrota. BPC. O governo queria regras mais rígidas sobre critério de renda, mas congressistas mantiveram só medidas cadastrais. Então, na prática, do ataque, do desmonte ao BPC que o governo Lula apresentou ano passado, a única coisa que ele conseguiu manter foi a obrigatoriedade da biometria e do recadastramento periódico sem necessariamente ter busca ativa, né? Então, de tempos em tempos, está cortando gente, sim, do BPC, mas não vai ter uma destruição sistemática da política pública. Ou seja, o cara mentiu, né? O cara mentiu na entrevista, mentiu na entrevista. Os jornalistas aceitaram a mentira e a questão central não foi colocada, que é porque um governo que supostamente é um governo progressista, um governo de esquerda, se propõe a destruir uma das mais importantes políticas sociais do Brasil. Isso é motivado pelo novo teto de gastos. O novo teto de gastos do arcabouço fiscal é o responsável principal pelo derretimento da popularidade do presidente Lula, né? Por o governo estar afundando. Então, ao invés de encarar de frente as contradições e os problemas oriundos de uma política neoliberal, infelizmente, os entrevistadores e o ministro mentiroso simplesmente fogem disso e num tema como a questão do BPC foi mentira por trás de mentira. Infelizmente, a gente tem que dizer isso objetivamente. Graças a Deus, o governo Lula não teve correlação de forças no Congresso para destruir o BPC. Graças a Deus. Porque o governo tentou, Haddad tentou, e isso ia jogar na fome milhares de pessoas e, felizmente, foi derrotado. E a gente não pode esquecer disso, porque se a gente esquecer disso, o governo pode, mais na frente, tentar outra política como essa. E isso não pode, de jeito nenhum, acontecer. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.